Vamos lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o pacotão de reforços do Flamengo. O Mengão está se preparando para trazer 2 reforços, que no caso seriam reforços do Zenit, Claudinho e o Wendel. O Flamengo pode estar prestes a contratar os 2 jogadores. Nós vamos aqui analisar nesse momento, mas antes já chega deixando o seu like é importante. O seu like sempre apoia o trabalho do nosso canal para que a gente possa trazer sempre notícias para vocês. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, faça parte aqui do nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui então analisar as últimas informações do Flamengo. Porque o Pedro Henrique Torre, Pedro, falou mais cedo sobre essas possibilidades de negociações do Flamengo e algumas até em comum com o Palmeiras, né? Claro, são jogadores importantes, no caso do Alan, também agora o Claudinho, o Wendel, mas o quanto você acha, não sei se você tem essa informação aí também, ou quanto isso é falado, de também ser um recado assim dentro do mercado, né? Alguém que o Palmeiras não consegue fechar, o Flamengo vai lá e conquista, hein, Pedro? Tem essa disputa também? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, um abraço a todos aí. Tem um pouco desse recado também, né? Tem um pouco dessa participação, a questão do Wendel, porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo aí, quase 15 dias talvez, a apresentação do Luiz Araújo no Ninho do Urubu, o Marcos Braz foi muito direto sobre o Wendel, né? Não terá o meu contato, não tem interesse. E de lá para cá deu uma modificada no panorama. O Flamengo não teve ainda sucesso em outras negociações com o próprio Claudinho no Zenit, a questão do De La Cruz. E é uma questão delicada também você entrar em negociação com 2 atletas diretamente do Zenit. Os russos já são um pouco complicados, o Flamengo tinha um pouco de cuidado em relação a isso. E além de, enfim, você entrar numa negociação que o outro rival está também, disputar, não deixar ele ficar mais forte, você trazer para o seu lado, é um jogador que o Flamengo já desejava desde 2022. Em 2022, o Flamengo negociou, estendeu a corda, conversou com o Wendel, seus empresários, teve a questão com o Zenit também, e aí, de última hora, o Wendel preferiu ficar por lá, renovou o contrato. Isso deixou a diretoria do Flamengo um tanto quanto chateada, ficou uma rusga ali. Então, era essa mais a posição do Flamengo em relação a isso. Então, o mercado vai se modificando, vai se adaptando, e aí houve essa, talvez, não sei se reaproximação, que o Flamengo agora vendo uma brecha, uma possibilidade de contar com o Wendel. Até a informação dada primeiro pelo Jornal Dia, sempre bom dar esse crédito. Então, de fato, o Flamengo vê como uma brecha, agora uma possibilidade, meio que unir o útil ao agradável, Bruno. Dá para atrapalhar um pouquinho o Palmeiras, dá para trazer um reforço, quem sabe, e para isso vai ter que fazer um pouco de um investimento alto. O Flamengo acredita que cabe no bolso, sim, 2 investimentos de, se forem negociações definitivas, de 20 milhões de euros. Mas aí entende que também vai ter que negociar um jogador e a bola da vez, no momento, no Ninho do Urubu, é o Matheus França. O Flamengo quer negociar por, no mínimo, 25 milhões de euros. E quem está cantando é o próprio? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Ih, Já vi rapaz. essa novela antes, né? Quem foi que fez algo parecido? O Vidal? Não foi o Vidal? Você lembra do Guga? Que hoje está no Fluminense, mas que estava na época no Quando Atlético. estava no Galo? Quando Comemorou a tava no Galo. vitória do Flamengo, não foi isso? Ou estava no Havaí? Mas ele tinha sido... Ele estava no Galo. Tava no Galo. Mas ele tinha sido jogador do Flamengo na base, não foi isso? E torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo. Isso quer dizer, então, que o Wendel está a caminho? Parece, né? Parece, pelo menos que ele tá feliz com a possibilidade. Aí eu acho que não depende só dele, né? Nem depende só do Flamengo. Seria uma boa... Aliás, como tem negociações de jogador chegando e saindo do Zenit, né? Que curioso, não? Mas aí, a gente até falou sobre isso ontem, né, Abel? O Zenit precisa cumprir algumas questões do fair play financeiro da UEFA. Está disputando todo ano competições europeias. Agora tem não um fair tá, play né? da UEFA. Para que cheguem jogadores, ele tem que se livrar ou vender outros. É isso, né? E aí precisa, caso seja liberado de novo os clubes russos, eles precisam, de qualquer forma, estar dentro do fair play financeiro
da UEFA, tem o fair play financeiro da UEFA e dos países, né? Quem tem, né? Alguns da Europa não tem. Mas, nesse caso, para equilibrar, inclusive, as contas, está, né, à disposição quando a Rússia for liberada para disputar competições europeias de clubes, né, e a própria seleção, eles precisam equilibrar esse caixa. E Essas exigências para os cumprimentos desses fair play, elas costumam ser justas, iguais, em relação a todos os clubes? Ou com alguns clubes eles pegam mais leve? Pegam. Hã? O fair play, Fala a verdade. O fair play da UEFA vai mudar agora, né? Eles vão fazer vão usar até algo parecido com a Inglaterra, né? A Inglaterra pega os 3 últimos anos, as 3 últimas temporadas, e você tem que ter uma dívida no máximo de 100 milhões de libras, né? E aí se você ultrapassar, tem várias sanções. O que aconteceu com o Manchester City, né, que a UEFA acabou dando aquela abrandada, né, tinha sido eliminado de competições europeias. Acho que está sendo investigado pela Premier League. Pela Premier League e no caso da Juventus foi a mesma coisa, o fair play financeiro italiano, né, e aí foi também para a esfera civil italiana. Eu estou errado, às vezes alguns clubes eles acham os caminhos para driblar. Sim, o PSG também, são vários clubes que a gente pode citar aqui que passaram por isso. E seria uma boa? Esse rapaz que apareceu dançando, comemorando, com a caixa de som na mão, música do Gabigol. Seria uma boa a chegada dele ao Flamengo? Eu acho um bom jogador. Eu acho que é um jogador que acrescenta muito ao meio-campo do Flamengo, que não vou dizer que perdeu o Vidal, perdeu um jogador para a rotação, né? Perdeu um jogador para uma sequência de temporada de 3 competições. É um jogador que faz essa função de atuar um pouco mais como primeiro, como segundo. Pode ser um jogador também que joga um pouco mais à frente. Se falou muito no De La Cruz, né, que é um jogador que provavelmente o River Plate não vai liberar. Então, acho que o Wendel poderia se encaixar muito bem ali. Agora, tem que entender que não é um jogador que chega para ser titular. Chegaria para ser titular. Não acho que seja. Porque o Flamengo precisa, e aí eu acho que todos os clubes que estão disputando muitas competições, a gente imagina que vai chegar um jogador para vestir a camisa, entrar e ser titular. Olha, mas muitas vezes Alan, Wendel e Gerson, não dá para imaginar essa Dá trinca? para imaginar, mas não dá para imaginar isso 3, 4, 5, 10 jogos consecutivos. Até porque o São Paulo ele não tem essa característica. Não, eu acho até que Por que nem... vocês descartam tão facilmente Thiago Maia? Thiago Maia não entrega o que o Flamengo precisa? Eu acho que é uma função diferente. Sim. Thiago Maia é mais... O Maia é um pouco mais primeiro recuado. Ele é mais uma reposição para o Vidal mesmo, que já vinha sendo reserva. E eu acho que também seria reserva. Na minha cabeça hoje, é claro que O Wendel seria reserva? ele pode ganhar essa condição dentro de campo, sim, o Wendel. Que ele estaria atrás do meio-campo que eu considero o ideal hoje para o Flamengo, que é Alan, Pulgar e Gerson. É o que eu acho que seria o ideal. É claro, no dia a dia, ele chegando, ele pode pedir, levantar o dedo e falar, estou jogando mais. Tem que provar dentro do campo. Então, inicialmente, ele chega para compor o elenco. Como fez o Pulgar. É. Ganhou a posição depois de esperar por um bom tempo, E né? o próprio Thiago Maia, o William Arão era o titular da equipe, né? Junto com o Gerson ali. Gerson funcionava quase que como segundo volante. Thiago Maia depois que assumiu a titularidade. Todos que têm chegado ao Flamengo, algumas exceções, né? Obviamente o Davi Luiz, o Felipe Luiz lá atrás. Não sei se o Rossi vai ser titular, e a gente tem visto aí que o Matheus Cunha tem tido muita oportunidade com o Sampaoli. Mas a maioria dos jogadores... bem, né? A maioria dos jogadores que chegaram, teve que esperar, né? Um tempo, ou virar jogador de rotação, ou Inclusive o assumir Pedro. uma titularidade. Esperou muito tempo. Mas eu vejo que o Wendel tem mais chance de ser titular de cara do que o Claudinho. Verdade? Eu gosto muito do estilo do Wendel. É um jogador muito agressivo, um jogador que oferece muita força física, dinâmica ao meio-campo e casa bem com a ideia do Sampaoli. O Pulgar se encaixou legal, tá entregando, mas eu acho o Wendel mais refinado que o Pulgar. O Wendel tem um pouco mais de recurso. Então pode ser um cara para, até diante do que é o Flamengo, essa busca por um meio-campo mais intenso, se encaixar legal nesse contexto e tem uma concorrência, pelo menos em termos técnicos, um pouco menor do que o Claudinho, que chega para disputar com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, que por mais que tenham períodos de baixa,
são jogadores de referência no Flamengo. São jogadores difíceis e já mostraram essa resiliência ao longo do tempo de serem barrados. Podem ser num momento ou outro preteridos. O próprio São Paulo em algum momento chegou a segurar o Arrascaeta. O Everton Ribeiro já foi reserva, mas é difícil botar esses caras no banco. Então o Claudinho teria de se esforçar nesse contexto. Já o Wendel, diante dessa necessidade de subir um pouco mais a rotação, uma necessidade desde a saída do João Gomes, eu vejo que ele tem, pelo menos, características que vão muito ali ao encontro do que o Sampaoli gosta e, pelo menos, por essa característica, eu colocaria ele como mais cotado para ser titular assim que chegar do que o Claudinho. Palmeiras também demonstrou interesse no Wendel, né? A gente tem uma ideia também da qualidade desse jogador. Não à toa, 2 gigantes aí, 2 dos clubes mais vencedores dos últimos anos, interessados nele. O Pulgar, por exemplo, eu vejo como um jogador de mais cadência, um jogador que consegue, ele tem técnica, tem chegada à frente, mas em outro ritmo. Com esse meio-campo, Alan, Wendel e Gerson, você ganha muita dinâmica. Jogadores que se movimentam bastante, jogadores que têm intensidade na recomposição. Então, o Gerson mesmo tem pegado mais esse lado, né, de marcação, de entrega. A gente tem observado essa evolução dele com o Sampaoli. Então seria um meio-campo de mais pegada com a incorporação do Wendel. Vejo como um reforço muito interessante. No ano passado, o Flamengo chegou a tentar o Wendel, só que o Wendel acaba renovando o contrato com o Zenit, renovou até 2027. O Flamengo acaba ficando frustrado porque tinha expectativa, o jogador chegou a sinalizar positivamente, o negócio não vingou. Então, por isso, faz sentido retomar o negócio, já que agora o Vidal saiu e você tem até uma perspectiva de rejuvenescimento de elenco. O Wendel, Thiago Maia, Pulgar, Alan, são jogadores que têm aí pelo menos mais 5 anos em alto nível e o Flamengo precisava disso, né? Um certo respiro num elenco que vinha envelhecido desde 2019. O Flamengo, que nessa gestão, ele é sempre muito agressivo no mercado, né? Na busca por reforços, tanto na janela do final do ano, quanto nessa que tem no meio do ano. É um Flamengo sempre muito agressivo. Às vezes, como você já opinou e destacou aqui, às vezes até para esconder uma má fase, mas às vezes por necessidade para reforçar mesmo, com razão, né? Acho que a gente concorda em tudo isso. Analisando tudo isso que eu acabei de dizer, Sampaoli e Flamengo, é um casamento perfeito, Eugênio? Porque o Sampaoli, notadamente, é um cara que chega... Reforços. Pede reforços e não só depois que chega. Continua no clube. No Galo o pessoal brincava, dizia que ele vai todo dia lá e bate na porta. Reforços, quero jogadores, necessito, etc. É o casamento perfeito? Olha, ou você não gostou dessa... Não, se você está olhando por esse prisma, por essa maneira de entender... Estou. Prates isso, né? Casamento ele entende. O Sampaoli gosta de reforços, o Flamengo é um time que tem dinheiro para contratar os reforços. Se é por aí, sim. tá fácil de responder. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo faz contratações importantes, o Flamengo busca jogadores de peso. É o time, né, que mais faz isso no mercado brasileiro, quem tem mais potencial de investimento no mercado brasileiro. Então, se é por aí o casamento, acho que o casamento de um técnico com um clube vai muito além disso, né? Sim. De o clube poder pagar os reforços que o técnico pretende. Eu ainda acho que o Flamengo... aliás, falei isso no Rolou o Melão, né, que está no ar. Faça propaganda. Rolou o Melão é o podcast de futebol nacional que é feito agora também, né, já há algum tempo aí, algumas semanas, pelo Elton Serra, que está aqui com a gente. Rolou o Melão agressivo no mercado também. Zupac, sim. A grande contratação nossa foi Elton Serra. Vocês deram musculatura ao Rolou o Melão com a contratação de Elton Serra. Qual é o time? Eugênio, mais gordura Elton... que musculatura. Né? Mais gordura que musculatura. O nosso apresentador, né, que é o Zupac, também debatedor, e o Mário Marra. Então, eu falava ontem, né, na gravação que nós fizemos, que já está disponível nas redes, aí, nas plataformas, que o Flamengo ele não consegue ter um rendimento em campo condizente com o investimento que ele tem. Também porque, na minha opinião, troca muito de treinador. Continue. Mas eu acho que até a troca de treinador é uma consequência disso, né? Como o rendimento não está refletindo o nível de investimento que o Flamengo faz, eles vão trocando, achando que o Flamengo tem que jogar sempre mais.
Eu acho que nesse ano, especialmente, né, o Flamengo muito irregular. Ele melhorou com o Sampaoli indiscutivelmente em relação ao Vitor Pereira. Melhorou, sim, mas ainda não alcançou um nível de desempenho que se espera de um Flamengo com esse investimento. O Flamengo tem muito mais jogadores caros do que a média dos outros clubes. Acho que o fato de estar jogando 3 competições e jogar 3 competições, que são as principais, já é um reflexo do poder do Flamengo. O Flamengo é o único que está jogando semifinais da Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso mostra o potencial dele, né, a força dele. Mas o desempenho de cada jogo do Flamengo é um desempenho ainda abaixo do que poderia se esperar de um time com isso tudo, né? Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele deixa a desejar. E isso passa pelo casamento com o técnico. O São Paulo ainda não conseguiu ainda não está perfeito esse casório. Fazer o Flamengo ter a intensidade, a vibração, a pegada que os times do São Paulo normalmente têm. Rafael Prats, você, nosso amigo, companheiro, colega que nos acompanha e que sabe tudo de casamento, mande uma mensagem na hashtag F360BR ou aqui no nosso grupo do Zap, Rafael Prats, porque casamento você sabe tudo. Não é verdade? Não sei. Prats é casado? Esse é o problema. É uma boa pergunta. Agora casar. É o seguinte, para esse casamento do Flamengo com São Paulo, para que continue nesse clima de amor e de paz, o Flamengo tem que passar na Libertadores da América. Aliás, o Flamengo tem que ser campeão. A exigência é que o Flamengo seja campeão e não só seja campeão, jogando bonito e arrebentando. No Maracanã, hein, Abel? Hã? A final é no Maracanã esse ano. A final é no Maracanã. E o adversário do Flamengo na Libertadores, quem é? É o Olímpia. Olímpia, que tem novo técnico. Chiqui Arce, ídolo do Grêmio, ídolo do Palmeiras, ídolo da seleção paraguaia. Tá aí, ó. Bem-vindo, professor Francisco Arce. São as redes sociais ali. Instagram, né, do Olímpia, Clube Olímpia. Volvemos a estar juntos. Essa hora... Flamengo. Aí então, nação, as últimas informações do Flamengo. O Flamengo entra em campo amanhã, no sábado, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. E aí vamos ver como o Flamengo vai jogar. A gente vai trazendo informações para vocês aqui no nosso canal. Então fica ligado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo aí no seu celular, no seu computador, tá certo? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.